Bom dia, viateiros, tudo bem? Então hoje eu estou aqui, uma grande satisfação, o Leonardo Cury, um mestre aí que participou da graduação no meu curso, né? Lecionou, foi meu professor lá na Faculdade de Enologia em 2011, então na cadeira de viticultura. É um grande prazer poder ter ele aqui com a gente hoje para falar um pouquinho da videira, falar um pouco de toda essa ciência e de novo ter esse encontro de aluno e professor, porque eu quero que vocês conheçam também uma pessoa que transmitiu tanto conhecimento para mim, vai poder transmitir um pouco desse conhecimento para vocês, falar um pouco de tudo que está desenvolvendo. Acho que sempre foi uma pessoa que já chamava a atenção por ser muito ativo, sempre querendo trazer inovação, aquele tipo de aula que a gente ia e não conseguia não prestar atenção. Então é aquela que tu queria chegar no horário, queria ficar e queria aprender. Então, Léo, acho que tu se apresenta um pouco, porque, vamos lá, tem um currículo tão extenso aí que eu não consegui decorar. Então acho que é melhor tu mesmo falar, e mais uma vez muito obrigado por estar participando do projeto. Realmente é uma grande honra te ter aqui e poder compartilhar um pouco com as pessoas de tudo que tu está criando, desenvolvendo e também a gente sempre leva no Vinhateiros essa questão do amor pela vinha, e isso é um sentimento que eu vejo em ti. Então, obrigado, e pode se apresentar para os nossos vinhateiros. Obrigado a você, Cainelli, pelo convite. O Cainelli esqueceu de dizer que ele é meu afilhado também, né? É verdade. Eu fui paraninfo da turma, né? E eu tenho muito orgulho disso. Vocês foram minha primeira turma. Mas só apresentando rapidamente, meu nome é Leonardo Cury, eu sou doutor em fitotecnia. Toda a minha trajetória, desde o mestrado e doutorado, foi com a viticultura. Então, sempre relacionado à fisiologia e manejo da videira. Então, se eu puder passar um pouco disso para vocês, eu realmente sou um apaixonado por isso, não nego, adoro o que eu faço, amo o que eu faço, amo poder passar isso para vocês, e eu tenho a grata felicidade mesmo, eu estou muito feliz em saber que vocês estão correspondendo a todas as expectativas que eu apostei em vocês. Você é um dos exemplos, né? O que você está fazendo aqui pela viticultura e com o projeto Vinhateiros também, para poder chegar, mesmo que de forma não muito técnica, né? Para as pessoas que acompanham todo esse projeto, mas que conheçam um pouco da planta, como funciona, e a gente pode trabalhar um pouquinho. Eu vou trabalhar algumas coisas aqui com vocês para explicar para vocês, e a gente vou trabalhar um pouco dos projetos que a gente tem ali também no Instituto Federal. Bom, se somos bons hoje, porque tivemos bons mestres, né? Muito obrigado. Mas, vamos lá. Então, assim, para a gente começar, para o pessoal entender um pouco mais, então, afinal, o que é uma videira? Que tipo de planta é uma videira, né? O pessoal quer entender melhor de onde ela vem, o porquê que ela é conduzida dessa forma, enfim, o que é propriamente a videira, o que é a vocação da videira, né? Que tipo de planta ela é? Ok. Bom, a videira, ela tem um comportamento, né? Ela é uma liana, então ela é uma planta das famílias das trepadoras, né? Então é muito fácil de ver isso, a necessidade de ter tutores, né? Você tem que ter um tutor inicial, que é esse aqui que não foi retirado, né? Em que a planta após o plantio, ela foi crescendo e tutorada nesse tutor, e a partir desse momento, hoje ele já não serve mais, ele já não tem mais a serventia que ele já teve, né? E esses dois ramos acabaram voltando-se, né? Pela opção de vocês optam por esse sistema de condução, né, de planta, em um sistema em cordão esporonado, né, que são os esporões, né, os esporões ou os cordões produtivos, né, as estruturas produtivas distribuídas em dois braços, um para cada lado da planta. Então necessariamente ela precisa de sistemas de sustentação, né? A gente pode ver aqui as gavinhas. Na brotação logo vai emitir gavinhas que vão se sustentar. Então isso é o comportamento natural dela. Então a planta sendo uma liana, uma trepadeira mesmo, né? Uma planta trepadora,
ela necessita de toda essa estrutura para poder ser produzida. Ou seja, praticamente se a gente plantasse a videira e não tivesse um sistema de condução, não seria possível, principalmente na nossa condição. Você vai lá, mas eu vi que na Espanha tem, em Portugal tem, sim, os alberelos, né, as arvorezinhas. Isso. Mas são condições completamente diferentes das nossas, né? Eles não têm uma matéria orgânica como a gente tem, eles não têm uma quantidade de água que a gente tem disponível no ciclo. Toda a parte de adubação que o nosso solo ele tem bastante, né? Ele tem bastante essa parte nutricional, ela tem excesso na nossa condição. A gente não pode esquecer que a videira a gente trabalha como uma planta só, mas nesse caso elas são duas plantas, né, Caneca? Você tem um porta-enxerto, que é um porta-enxerto vigoroso, né? Provavelmente vocês trabalham com Paulsen, então vocês trabalham com Paulsen e a variedade Copa. Então aqui é Paulsen 1103 e aqui o ponto de enxertia Petit Verdot, certo? Isso. Então a gente tem que saber que, apesar de ser uma planta só, você trabalha com duas plantas. Mas por que isso? O porta-enxerto ele vai fazer o quê? Vai fazer com que as características de raiz sejam a que você quer, né? Por exemplo, utilizando um Paulsen, você utiliza um crescimento e desenvolvimento de raiz muito maior. E esse crescimento e desenvolvimento de raiz maior vai acabar proporcionando maior vigor para a parte aérea. Então, ao proporcionar maior vigor, eu não consigo, somando aquilo que a gente já falou, água, nutrição, matéria orgânica, eu não consigo fazer uma arvorezinha aqui, porque eu teria que estar podando ela o tempo inteiro. Então, vinhateiros, olha só que detalhe importante e interessante. Vamos ver se eu entendi, Curi. A gente pensando, e eu acho que às vezes isso foge muito, muito com aquela visão empírica das pessoas que estão chegando para, sei lá, querer construir um vinhedo, enfim, e muito daquele conhecimento já de gerações mais antigas, a viticultura mais antiga, que achavam que sim, o solo tem que estar muito adubado, o solo tem que ter muita matéria orgânica, mas não, isso para a videira não é tão interessante, né? Então um solo muito rico em matéria orgânica, muita matéria orgânica disponível, pode prejudicar no sentido de produção, por aí de qualidade de produção, por aí para o pessoal entender mais sobre isso. Com certeza, hoje se trabalha com equilíbrio de planta, né? E aí você vai dizer, tá, o que é uma planta equilibrada? Uma planta equilibrada, em resumo, ela tem uma quantidade de brotações, uma quantidade de cachos que essas brotações vão trazer, né, compatível com o que ela pode manter com a melhor qualidade possível. E aí a gente vai dizer, mas o que é qualidade, né? Hoje em dia a gente vai, qualidade, o que era qualidade há alguns anos atrás, hoje já não é mais, né? Alguns anos atrás, a gente bota aí 20 anos atrás, qualidade era basicamente bricks. Se buscava bricks. Hoje em dia se busca outras coisas. Se busca um Petit Verdot com uma carga tânica diferenciada, com uma quantidade de cor compatível, né? Ou seja, a qualidade deixou de ser só açúcar e passou a ser açúcar, ácidos e também cores, polifenóis, né? Então, a planta tem que estar equilibrada, e para atingir esse equilíbrio, eu não posso disponibilizar muita nutrição, não posso disponibilizar muito nitrogênio para ela. E a gente não pode esquecer que na nossa condição a gente já tem uma quantidade de matéria orgânica alta. Então, se eu começo a colocar mais nitrogênio, cama de aviário e tudo que se colocava antigamente, que hoje se busca controlar, né? Hoje em dia se faz muito mais análise de solo, você faz análise de solo para comparar. Vamos ver o que está faltando, se está faltando ou não, por quê? Porque justamente você está buscando equilíbrio de planta. Então, pessoal, olha como é que é importante isso, né? Quando a gente pensa nessas maturações, a tecnológica e a fenólica, que hoje é observada, né? Quando a gente tem, então, um desequilíbrio, onde a gente, por exemplo, tem só a tecnológica. O que é a tecnológica? Basicamente açúcar. A gente tem muito açúcar, futuramente nosso vinho muito álcool. E a gente não teve o cuidado com essa maturação fenólica, trazendo tanto também os ácidos, mas os polifenóis, a questão de antocianinas, a coloração. A gente vai ter um vinho muito alcoólico e desequilibrado, sem aroma, sem coloração, ou seja, vai fugir um pouco a questão do equilíbrio. Então, para entender na ciência enológica, o equilíbrio químico do vinho, um vinho de qualidade, começa aqui, no vinhedo, começa com a adubação. Mas vamos lá, vamos seguir e pensando então que eu quero... Tem toda a questão de equilíbrio de dossel vegetativo, porque o pessoal chega e olha, mas o vinhedo tem 1,10 entre plantas e 2,70 entre fileiras.
nesse vinhedo de Petit Verdot, nesse terroir que está aqui na Cainelle. Mas isso muda de terroir para terroir, disposição de solo. Então, para o pessoal entender um pouco disso, como é que é quando eu quero implantar um vinhedo, o que eu tenho que observar. Então, a gente já falou do porta-enxerto, até a gente já falou lá com o Edgar, vocês puderam acompanhar toda a parte de enxertia. Mas vamos lá, tem o porta-enxerto definido, com a minha muda definida. O que eu sei para deixar 1,10 entre plantas e entre fileiras, o que eu observo? Bom, né? Primeiro explicar o porquê desse 1,10 e desses 2,70, né? 2,70 de filas é o que a gente recomenda, que é o mínimo que pode, né, para que a gente tenha um trânsito livre de maquinário na entrelinha. E esse maquinário ele é necessário para várias funções, né, desde funções de desfolha, desponte, quando é o caso, quando dá para se fazer, até mesmo as condições que eles são muito utilizados, que é para pulverização. Hoje em dia a gente tem produtos orgânicos, produtos químicos, produtos biológicos, então a gente consegue trabalhar e nem é necessário trabalhar com esse trânsito na entrelinha. A linha basicamente é o espaçamento que a gente deixa entre as plantas, é o espaçamento que a gente deixa de braços. Então, com 1,10 para a Cainelle foi atingido o equilíbrio. Tá? Lógico, é na poda que a gente vai realmente estipular a quantidade de gemas que vão ser deixadas para que esse equilíbrio seja atingido. Nós geralmente, e a Cainelle trabalha com isso, trabalha geralmente com 60 a 80 mil gemas por hectare. Gemas depois a gente vai explicar um pouco melhor. Tá? De 60 a 80 mil brotações férteis, preferencialmente, né, com cachos, para 1 hectare de terra. Tá? E isso leva em consideração espaçamentos. Então, para um espaçamento de 1,10 por 2,70, você tem uma população de plantas por hectare. Através dessa população de plantas por hectare, você vai definir quantas gemas serão deixadas na poda de produção todos os anos. Então, basicamente isso, com o tempo, você já acaba deixando as unidades produtivas praticamente prontas. Eu tenho que podar isso aqui para conseguir alcançar aquele equilíbrio de planta que eu desejo. E para o pessoal entender assim, pensando no básico, porque vamos lá, a videira se poda todo ano, né? Você tem que fazer esse trabalho para justamente definir isso, definir a quantidade de frutos que a gente vai ter e definir esse dossel vegetativo e todo esse manejo. Mas por que a poda? Vamos lá, assim, enfim, eu acho que tem muita gente, claro, a gente pensa mais técnico, tem muita gente que vai se fazer essa pergunta. Então por que a poda? O que acontece se eu não podasse a videira, por exemplo? Bom, primeiro é manter a produção próxima ao cordão, né? Primeiro a definição, né, do número de gemas deixada por planta, e a segunda é, ao podar, a gente reduz, como a planta é uma liana que sempre cresce de forma trepadora, ela sempre busca para cima, se eu não fizer nada de poda, as pontas, antes da poda os galhos, né, produtivos estariam aqui, né, produziu, e aí a poda foi retirada esses galhos. Se não fosse retirado esses galhos, a planta ia brotar só em cima. E ao brotar em cima, cada vez mais para cima, que é o crescimento natural de uma planta, de uma liana, de uma trepadeira, e é uma planta de subbosque, inclusive. Ela naturalmente, ela vivia, né, de forma natural, ela ficava embaixo dos bosques, trepava nas árvores e florescia lá em cima, buscando sempre luz. Então essa é a função da poda também, é manter o cordão produtivo sempre, a produção sempre próxima ao cordão produtivo. Mas por quê? Para facilitar o trabalho de todo o manejo de retirada de folhas, manejo de retirada de brotes, de brotações, até a própria colheita. Você vai fazer com que a colheita fique com que as uvas fiquem nessa posição e não lá em cima, senão daqui a pouco eu ia ter que estar com uma escada correndo e tirar. Então a próprio melhoramento genético, tudo que se trabalhou aí em mais de 2.000 anos de viticultura no mundo, a planta domesticada como ela está hoje, a gente consegue produzir ela dessa forma. Se não fosse uma planta domesticada, se fosse uma planta nativa, isso a gente não ia conseguir.
porque as gemas da base não seriam, as gemas que a gente deixa aqui, elas não seriam produtivas. As gemas geralmente produtivas são do ápice, justamente pelo comportamento de crescimento da videira. Olha que legal, pessoal. Então, às vezes eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Mas o sonho da videira não é produzir vinho, né? O sonho da videira, ela é uma trepadeira, ela quer crescer, ela quer se propagar. Então a gente, através de todo esse manejo e, enfim, todo esse conhecimento, é que faz, muito legal as palavras que usou, domesticação da videira, para fazer ela produzir o fruto que a gente quer, para o tipo de vinho que a gente quer, seja espumante, seja vinho tinto, seja o vinho branco, cada um então com uma finalidade. E quando se pensa nessa questão da videira crescer e brotar na ponta, né? A gente fala da dominância apical, é um termo bem técnico, depois a gente vai escrever embaixo o que é a dominância apical, mas para mim era algo que me chamou muita atenção, porque enfim, é a questão de onde vai, a gente fala popularmente estourar a brotação, mas aí tem o xilema e floema que eu acho que é legal, eu vi o vídeo do Cury falando sobre isso, para o pessoal entender um pouco o mecanismo da videira. Então ela tem todo o nutriente no solo, ela vai fazer a captação disso, e como é que funciona? Como é que ela leva isso para a brotação, ela leva isso para o fruto? Como é que é uma videira? Vamos pensar a videira como um ser humano que está comendo do solo, mas como é que ela faz esse processamento então dessa nutrição? Como é que é dentro dela? A copa, ela se desenvolve em um tronco ereto, né, que foi, na verdade, foi tutorada nesse tutor, e a partir do momento foram deixadas 2 gemas, né, que foram mantidas um braço para cada lado. Então a planta, nesse caso, ela se desenvolve em dois cordões esporonados, né, 2 cordões produtivos, e aonde se encontram os esporões produtivos. Então aqui, cada um desses esporões é uma unidade produtiva que foi deixada, geralmente 2 gemas francas, e eu vou explicar para vocês depois o que são as gemas francas. O porta-enxerto, que é o Paulsen 1103, ele tem todo o sistema radicular distribuído em toda a região próxima à videira. Então toda a água e sais minerais que existem nessa área, as raízes capturam, puxam, via xilema, né, elas vão puxar via xilema de raiz até chegar no xilema do tronco, e via xilema vai essa água, sais minerais e alguns fito-hormônios, alguns hormônios vegetais, vão chegar até as folhas. As folhas aqui ainda estão diminutas, ainda estão em desenvolvimento. Essas folhas ainda se comportam como dreno de carboidratos. Então essa planta ainda não é autossuficiente em açúcares, ou seja, ela não consegue fotossintetizar ainda. Ela é totalmente dependente das reservas que estão aqui na madeira, das reservas que vêm de raiz, ou seja, do que a planta conseguiu reservar de açúcares ao longo dos anos. A partir do momento que essas folhas se desenvolvem e elas conseguem fotossintetizar, ou seja, fixar o carbono que está na atmosfera na forma de açúcares, esse carbono fixado na forma de sacarose, que é glicose mais frutose, que é um açúcar, é um disacarídeo, ela consegue fazer com que transite esse açúcar pela planta também, em direção aos drenos mais importantes. Nesse momento, o dreno mais importante é o desenvolvimento dessas gemas. Então, tudo que é fixado, ou que será fixado de carbono, vai ser utilizado para desenvolver essas gemas. A partir do momento que tiver o cachinho, ele será o dreno mais importante. Então tudo que tiver, todas as folhas que aqui estiverem fixando carbono, fotossintetizando, estarão enviando esse carboidrato a essas inflorescências ainda, que depois vão virar cachos, e aí o cacho sempre vai ser o dreno de açúcares mais importante na planta. Bom, durante a poda, o que se preconiza é o número de gemas deixadas por planta, como a gente falou anteriormente. Esse número já é pré-definido para chegar naqueles 60 a 80 mil gemas por hectare, né, por área plantada, para produzir aquela quantidade de cachos já pré-definidas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente isso. Quando se faz a poda, quando aqui foi realizada a poda, ou seja, esse ponto aqui é onde foi cortado, 2 gemas foram deixadas, 1 e 2.
primeira gema franca, segunda gema franca. E a gente sabe que é gema franca por quê? Porque ela já tem aqui os primórdios de cacho. Aqui são 2 primórdios de cachos. Ó. Isso aqui vão virar 2 cachinhos de Petit Verdot em menos de 60 dias. A gente já vai conseguir ver muito bem esses cachos em desenvolvimento, essas inflorescências em desenvolvimento já quase virando cachos. Tá? Então, o que se preconiza sempre é podar, deixando 2 gemas férteis, que a gente chama de gemas francas. E aqui a gente consegue ver justamente pela quantidade de inflorescências que estão aparecendo. Bom, pessoal, e a gente falou então do início, né? A gente falou da poda, a gente falou do início da viticultura no sentido do básico, né? Mas eu quero falar para vocês um pouco também, e com muito orgulho de ter estudado no Instituto Federal, mas para vocês entenderem um pouco da tecnologia do Brasil. Eu falo, a gente está muito avançado em termos de tecnologia, tanto de manejo na parte de viticultura, quanto na parte enológica, que a gente vai ver mais à frente. E o Cury é muito ligado a isso, como eu falei lá no começo do vídeo, muito ligado à inovação. Está trazendo junto com a equipe muitos projetos novos aí para frente. E eu queria então que tu comentasse um pouco disso, para falar o que é então a viticultura de precisão, o que é essa nova tecnologia da viticultura no Brasil. Isso eu acho que é muito legal, para vocês vão entender um pouco de como a gente tem avançado muito nesse quesito, né? Bom, vou falar um pouco de alguns projetos que a gente tem desenvolvido ali, né? Hoje, depois que você saiu de lá, muita coisa mudou para melhor, né? A gente pode dizer assim. Hoje nós temos um espaço de inovação chamado Click. Dentro do Click a gente já tem instalado um laboratório de prototipagem que nos auxilia muito na parte de prototipagem de ideias, né? Chama-se Pipa If Makers. Então, os alunos trabalhando em resoluções de soluções, né? Resolução de problemas, na verdade, propondo soluções para a resolução de problemas. Hoje em dia a gente trabalha com viticultura 4.0, né? Hoje em dia a agricultura, o agro 4.0 é o que está em voga. Nós estamos inseridos no agro 4.0 e aí eu estou puxando para a viticultura 4.0. O que é isso? É utilizar todas as plataformas, tudo que se tem de tecnologia para melhorar, para resolver problemas pontuais, principalmente de vinhedo e do processo produtivo. Um dos nossos exemplos, a gente tem um dos grandes problemas que a gente tem hoje, e inclusive decorrente da poda. Ao podar, você expõe aquela madeira. Então expõe ao quê? A esporos fúngicos que causam doença de madeira. Então o próprio ato de podar ele passa a ser arriscado, né? Eu não sei quais plantas estão contaminadas e como eu vou contaminar essa linha ou esse vinhedo como um todo. Então uma das propostas que a gente fez é uma tesoura de poda, é um processo de desinfecção automática. Tá? Então a gente trabalha com uma tesoura que ela se desinfeta automaticamente a partir do momento que o viticultor ele termina uma planta, basta ele botar a mão para baixo, existe um sensor, um acelerômetro na própria tesoura, ela sente que está para baixo, um motorzinho que tem na mochila faz com que a solução desinfetante esterilize, desinfete as lâminas. Legal. Então a gente parte do princípio que todas as plantas são contaminadas e a partir do momento que eu terminei uma planta, eu esterilizo para começar outra, esterilizo para começar outra e assim por diante. Sem propagar então essa... Exato, essa é uma das formas de a gente tentar barrar. Por quê? Como o produtor fazia antes? Ele tinha amarrado aqui um pote de álcool. Isso quando é um bom produtor. Quando é um bom produtor. E na maior da boa intenção dele, apesar de ter o álcool, de início tem álcool. O álcool está 70%. Passou meia hora, ele já está 50%. Passou mais meia hora, ele já está 20%. Daqui a pouco ele está espalhando fontes de inóculo ao invés de esterilizar. Então esse é um problema que a gente tentou resolver com essa tecnologia. Estamos buscando ainda pela indústria que industrialize isso e passe a comercializar, ela já está em processo de patente, né? Outro trabalho que a gente tem que eu acho muito interessante também é a utilização de drones, né? O drone está muito em voga na agricultura como um todo, né? Então a gente trouxe o drone. Nesse primeiro momento a gente tem alguns trabalhos que o que a gente faz com o drone? Ele faz fotos em vários espectros de luz, desde o infra até o ultravioleta. Então desde o infravermelho até o ultravioleta
a gente tem uma banda muito complexa de luz, né? de como essa planta se comporta. Então, geralmente no infravermelho, que depois a gente tem que, nós não enxergamos no infravermelho, né? A gente acaba fazendo escalas de cinza, a gente consegue ver se a planta está estressada ou não. Esse é o ponto X é esse, se a planta está estressada ou não. Tá, mas está estressada por quê? Pode ser por estresse hídrico, pode ser por fungo, pode ser por inseto, pode ser por competição. Então a gente consegue ir atrás do que é o problema, a gente consegue verificar o problema. Nesse primeiro momento a gente está utilizando para níveis de estresse hídrico. Tá? A gente detectou que em alguns pontos, em alguns microterroirs, a gente já está trabalhando em microterroirs, já não é mais a questão de terroir, já é um microterroir. E um dos microterroirs bem conhecidos, né, em Pinto Bandeira, Cavigás, eles trabalham com microterroir. Então a gente trabalha com eles para detectar possíveis estresses hídricos durante o período de maturação das frutas. Então daí vai dizer, tá, mas pode ter estresse hídrico aqui na Serra Gaúcha? Em alguns pontos sim. Olha. Porque não é o fato só de chover. A gente tem um solo que armazena. Se o solo não armazena, pode ocorrer estresse hídrico. Olha que legal. Então, nessa linha a gente também trabalha. Essa chamada viticultura de precisão, ou seja, em vez de olhar para um vinhedo de forma geral, olhar de planta a planta. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma resolução de 2 centímetros por 2 centímetros. Caramba. Voando com um drone, a gente tem uma... Se a gente detectar uma mancha de algum estresse, eu consigo na imagem buscar ver se é até um próprio fungo, eu consigo detectar se é um próprio fungo que está atacando aquilo. Legal. Isso pra gente que já saiu e já está um pouco distante, brilha o olho bem legal falar de toda essa tecnologia e dá vontade de querer acompanhar de perto. E também tu falou da armadilha também, eu vi alguma coisa que vem nesse sentido, já que é um projeto novo também, que vem lá na frente. Esse é um projeto que a gente tá desenvolvendo, né? Esse ele tem segredo industrial ainda, justamente porque a gente não depositou ainda, mas ele trabalha basicamente com detecção de insetos, praga, tá? Com reconhecimento de imagem e rede neural. Tá? Então são artifícios, são ferramentas do agro 4.0, né? A gente vai trabalhar com nuvem, a ideia desse projeto é que não dependa mais da mão de ninguém. Ninguém vai mais lá precisar abrir armadilha, contar inseto, para levar para o laboratório, para informar o pessoal, para disparar o alarme. A ideia é que dispare o alarme de forma automática. Ou seja, a nuvem faça todo esse reconhecimento então a ideia é basicamente essa. Já existem alguns, esses dias eu vi no mercado, tem algo muito próximo do que a gente está fazendo, mas o nosso sistema de detecção ele é bem diferente desse do mercado, então ele vai até nos ajudar na hora de patentear essa ideia, porque o nosso protótipo ele é completamente diferente do que eles estão usando. Que legal. Então olha só, vinheteiro, a gente pincelou, digamos, né? A gente pegou a camada externa de todo esse conhecimento. Olha essa aula, praticamente uma aula, olha quanto conhecimento existe por trás da videira, e a gente conseguiu entender um pouquinho a base, a tecnologia, a morfologia. Mas enfim, vamos lá, tá em casa, eu quero saber, eu quero entender mais, eu quero me aprofundar na viticultura. Eu sei que o Instituto Federal tem aí um projeto de AD. Me fala um pouco, Curi, como é que é o pessoal que está lá assistindo e quer aprender mais, eu quero produzir vinha, eu quero entender mesmo como é que funciona, como é que eles podem fazer isso, como é que é esse projeto? Bom, justamente com esse intuito de levar conhecimento para quem está longe do conhecimento, né? Nem todo mundo está perto de um instituto federal que ofereça, ou de uma universidade que ofereça esses cursos. Então, com esse intuito a gente montou um curso, na verdade 2 cursos, né? No formato EAD, no formato à distância, tá? Então ele é todo gratuito. Então é só entrar na plataforma Moodle, se inscrever. Eu já vou passar o endereço para vocês. Vocês se inscrevem e existem 2 cursos. Um curso chama-se Viticultura, Conceitos Básicos. Então tudo isso que a gente falou de porta-enxerto, de variedade de copa, princípios de poda,
Tudo isso está ali naquele curso de 60 horas, tá? E todos eles vocês recebem um diploma que fizeram o curso, tá? Semana que vem nós vamos estar disponibilizando mais um curso. Esse é o meu xodó mesmo, né? É um curso só sobre poda. Então, é um projeto que a gente tem de extensão dentro do Instituto Federal, chama-se Escola de Poda da Videira, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A gente tem logo, tem marca, tudo, né, que é um projeto institucional, justamente para quê? Para tentar padronizar a poda. A gente vê que existem muitas podas diferentes, uns preconizam uma coisa, podas muito rasas, poda muito alta, madeira protetiva, que a gente fala muito, que eu estava explicando para ti agora há pouco, né, para justamente evitar que essas doenças entrem nas plantas. Então nós estamos disponibilizando a partir da semana que vem, muito provavelmente, chama-se Escola de Poda da Videira, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então é só entrar no Moodle, né? Então é www.ead.ifrs.edu.br. Lá você vai entrar numa infinidade de cursos. Hoje a gente já tem mais de 180 cursos disponíveis na forma gratuita, tá? E vocês vão entrar lá e vão buscar pela área das agrárias, tá? E na área das agrárias vocês vão ter esses dois cursos: viticultura, conceitos básicos, e escola de poda da videira. Olha aí que legal. Bom, eu já fiquei com vontade, acho que eu vou participar, eu vou acessar. A parte desse AD é legal para todo mundo que, vamos lá, desde as vinícolas até treinamento para equipes, para o pessoal que está indo para poda, o pessoal também que quer entender um pouco mais sobre a viticultura já pega o modo básico também, quem é o vinhateiro que quer saber como é que nasce o vinho dele, então muita coisa legal. Então, finalizando, só tenho a te agradecer, obrigado de novo pelo teu tempo. Já te agradeci lá por a história passada, né, por todo o conhecimento passado, mas de novo sempre agregando conhecimento e também por levar para o nosso grupo de vinhateiros um pouco disso e ainda dar essa oportunidade a quem quiser estar contratando e, enfim, acessando esse AD e podendo levar ainda mais conhecimento. Eu acho que essa é uma característica do Instituto, uma característica muito tua de querer propagar o conhecimento. Então, de novo, parabéns, de novo, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal também, é contigo, fica à vontade. E eu te agradeço novamente, Canelli. Você sabe que pode contar comigo para, sempre que for para disseminar conhecimento, que eu costumo dizer, né? Que o conhecimento não fique guardado. O conhecimento não é para ficar guardado. O conhecimento é justamente para ser propagado. Vocês que têm interesse, que tenham interesse, que estão assistindo, que acompanham o trabalho do Canelli, façam esses cursos. Eu acho que sempre agrega alguma coisa, por mais que vocês conheçam sobre o assunto, sempre vai agregar alguma coisa. E eu peço também que não guardem só para vocês essa informação, que vocês repassem essa informação. Esse curso está para todos, está disponível para todos, de forma gratuita, de forma muito bem pensada, muito bem articulada, para que essa informação chegasse nos mais distantes rincões. Aí eu tenho relatos de pessoas do Agreste lá que não tem nenhuma estrutura próxima que ele possa buscar esse conhecimento, mas tendo um ponto de internet lá, ele consegue justamente chegar no conhecimento. É a tecnologia levando a informação, né? Realmente a gente dá assessoria para algumas empresas e se vê a dificuldade quando fala em poda, alguém que está isolado, não faz parte desse centro da viticultura, que é concentrado aqui na região da Serra, principalmente em Bento Gonçalves. E como é que a gente passa esse conhecimento para eles? É difícil ter esse material, gravar esse material e conseguir passar isso realmente para as pessoas que vão estar operando. Então é muito legal, a gente vai ter o link aqui embaixo também para o pessoal acompanhar e participem. Eu mesmo fiquei 5 minutos aqui antes da gravação, o Curi já me mostrou muita coisa aqui que dá para mudar e que dá para ver no vinhedo, então é muito importante. Então é isso, pessoal, lembrem também de seguir o nosso canal, de deixar um like lá para o vinhateiro, chega no YouTube, no Instagram. E é isso aí, pessoal, como sempre, um brinde ao vinho brasileiro, e vamos ter o Curi aqui mais muitas vezes, já que ele se ofereceu, hein? Um brinde ao vinho brasileiro, valeu. Brinde ao vinho brasileiro. Valeu.